Você não imagina, mas existe um verdadeiro batalhão de técnicos, cientistas e observadores trabalhando 24 horas por dia na pesquisa e previsão das condições do tempo. A partir de agora você acompanha comigo os bastidores do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E quem vai começar falando pra gente é o Ângelo Dávila. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. É verdade que aqui nessa estação que tudo começa? O início da coleta de dados é feito nas estações meteorológicas, né? Nós temos 3 tipos de estações distintas. Temos a estação convencional de superfície, que é essa onde nós estamos aqui. Temos as estações de altitude, são estações que lançam radiosondas, e essas sondas vão medindo os parâmetros meteorológicos em vários níveis de altitude. E temos as estações automáticas. São estações que não precisam da interferência do homem para fazer a leitura dos equipamentos. Essa estação aqui que nós estamos vendo bem no centro de BH é uma estação que com certeza sofre influência do meio, porque nós temos vários prédios, não é? O vento vem de várias direções e geralmente as estações elas são localizadas em locais onde não há interferência do homem ou até mesmo da natureza, assim como por exemplo serras, rios. Como é que é isso? A gente utiliza sempre colocar estações em lugares descampados e às vezes a 5, 10 quilômetros de distância das cidades. E por exemplo, se eu quero saber o clima de determinado local para agricultura, por exemplo, eu tenho que instalar essa estação lá pertinho, pode ser muito longe. Essas estações elas podem ter uma característica de um raio de 50 quilômetros, elas representam climatologicamente a região. Então, se você está dentro de uma região abrangida por uma estação meteorológica, você pode fazer a análise desses dados da estação valendo para a sua região. Aqueles instrumentos ali, por favor. O pessoal de casa que não entende de meteorologia, não sabe quais são aqueles equipamentos. Aqueles ali são 2 equipamentos que a gente tem ali, que têm a mesma função. São para medir a direção e velocidade do vento. A gente tem na parte do lado esquerdo ali, que a gente chama de catavento tipo Wilde, onde a gente tem a medida visual. E do lado direito a gente tem o registrador de direção, velocidade do vento e velocidade instantânea do vento, chama o anemógrafo. Então aquelas conchinhas da velocidade do vento e aquela seta ali, a direção do vento. E ali existem fios ligados a algum computador, algum outro equipamento? Não, ali é ligado ao equipamento lá embaixo mecanicamente, através de haste. E aqui no chão nós temos outro também, olha. É um anemômetro também? Isso aqui é o anemômetro, um anemômetro totalizador. Ele nos dá aí, ele vai somando, né, a velocidade do vento durante o dia. Então o anemômetro está situado à altura para medir uma velocidade do vento ao nível do tanque classe A, que é esse que a gente tem aí. O tanque classe A ele é utilizado para medir a quantidade de evaporação no ambiente. Então a gente tem aí, e não só a quantidade de evaporação, como a diferença entre a evaporação e quando chove, né, a diferença entre a evaporação e a precipitação. Tem alguns equipamentos aí que estão dentro do tanque. A gente tem um micrômetro de gancho e um conjunto de termômetros flutuantes. Ah, quer dizer, então, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Quer dizer que isso aqui é um conjunto de termômetros flutuantes. Essa água, ela basicamente serve então para isso, para mostrar a evaporação da água. Esse tanque aqui ele serve para você fazer a análise da quantidade de água que evapora menos a quantidade de água que precipita. Para que serve isso aí? Você vai fazer, por exemplo, um estudo para fazer uma represa. Então você tem que saber a quantidade de água que evapora, porque você tem que saber a quantidade de água que entra e a quantidade de água que evapora e uma vazão que você precisa. E isso não é pouco não, a quantidade de água que evapora não é pouca se você representar para uma represa. Isso aqui é um equipamento utilizado não para meteorologia, mas é utilizado mais para se fazer essa análise de evaporação de água em represas ou rios, dependendo. É para um estudo que não é exatamente para meteorologia. Você estava dizendo que grandes empresas fazem antes um estudo meteorológico do local para saber onde vai ser instalada aquela empresa para que não haja prejuízo. Com certeza.
A gente tem vários clientes que a gente tem aqui, muitos deles são empresas que vêm, querem saber, para você fazer uma análise de ar-condicionado de uma empresa, você tem que saber qual é a temperatura média do local onde você vai colocar essa empresa. Se você tem uma linha de produção onde a umidade relativa do ar interfere diretamente no seu produto final, você tem que fazer uma análise para saber qual é a umidade relativa do ar daquela região que você vai fazer a sua empresa. Então, todos esses dados, a gente estão disponíveis aí para o usuário, logicamente tem um custo, né? Essa casinha aqui. Essa casinha chama abrigo termométrico. É onde ficam os termômetros. A leitura que a gente faz de temperatura não é uma temperatura, a gente não quer temperatura exposta ao sol ou outro qualquer lugar. A gente quer fazer uma leitura de temperatura do ar. Por isso, é um abrigo totalmente ventilado, onde lá dentro ficam os termômetros. A gente vai abrir aqui e vamos ver os termômetros. Vamos ver os termômetros. Quer dizer então que esses termômetros registram a temperatura de Belo Horizonte. Quando a gente ouve na televisão o pessoal falar sobre a previsão do tempo, elas estão vindo, essa previsão está vindo daqui mesmo? Exatamente, exatamente. As leituras de temperatura, de registros de temperatura máxima e mínima, todos os parâmetros meteorológicos que vocês veem na imprensa são retirados daqui dessa estação. Vamos passeando aqui então pelo 5º Distrito de Meteorologia. Está conversando com o Ângelo, está explicando para a gente. Aqui começa o processo de coleta de informações. Aliás, aqui começa o processo de previsão do tempo. É a estação de coleta de informações. Esse aqui é um equipamento muito simples, né? E muito útil. É o famoso pluviômetro. O pluviômetro ele serve para a gente medir a precipitação. A gente chama de precipitação é a chuva, né? Então, a gente tem a característica importante dele, que é a boca desse pluviômetro, que é de 400 centímetros quadrados. É um padrão que a gente usa. Aí você vai encontrar aí no mercado aí pluviômetros de tudo quanto é tamanho, né? O padrão que a gente usa é esse de 400 centímetros quadrados, onde a gente utiliza uma proveta para coletar essa precipitação. Isso aqui, a gente brinca com o pessoal que o meteorologista, quando ele vai fazer previsão do tempo, ele vem aqui em cima, passa a mão nessa bola de cristal aí, para poder saber a previsão do tempo, né? Só que eu já ia fazer essa piadinha, né? Mas isso perguntar se era uma bola de cristal, mas você se adiantou. Isso. É uma bola de cristal, tá? É uma bola de cristal, só que a função dela aí é de uma lente, né? Eu acho que todo mundo já deve ter brincado aí de queimar a mão dos colegas na escola com aquelas lentes, né? Lente de óculos ou aquela lupa. Então, a função dessa bola de cristal é de uma lente que vai queimar um diagrama, né? Então, a gente tem um diagrama que ele é todo dividido em horas e a partir desse diagrama você vai fazer a leitura de quantas horas de sol a gente teve no dia. Então, a gente tem o observador sempre à noite, ele vem, troca essa tira desse heliógrafo e chega à noite, ele tira, vê quanto que está queimado e vai fazer a leitura de quantas horas de sol deu naquele dia. Nós já estamos dentro do escritório da estação meteorológica para conhecer os outros equipamentos que o Ângelo estava falando para a gente lá fora, que são ligados aqui dentro. Aqui é onde o observador, após a leitura dos dados, ele vai fazer suas anotações, né? E como a gente tem alguns equipamentos que são mais sensíveis, esses equipamentos são sempre guardados dentro da estação meteorológica. Então tem um anemógrafo. A gente tem o anemógrafo, que é o equipamento registrador do vento, né? Ele registra para a gente a direção do vento, a velocidade média do vento e uma velocidade instantânea do vento. Ligado ao anemômetro lá fora, aquelas pazinhas que ficam girando. Não, o equipamento todo chama anemógrafo, né? Ele tem o elemento sensível dele que fica na parte externa, que nós vimos lá no alto do escritório, e na parte de dentro que está o diagrama registrador do equipamento. Ele está registrando neste momento ali, olha. O vento, como ele é muito variável, né? Então a gente tem... ele sempre está mudando de direção do vento. Aquilo que vocês estão vendo mudando ali, está sempre mudando, é a direção do vento. Abaixo dele, a gente tem a velocidade do vento, essa terceira pena aqui, a velocidade média do vento. E lá embaixo,
a gente tem a velocidade do vento instantânea, ou que a gente chama de rajada de vento. A gente tem três grandes grupos de nuvens, né? Que são as nuvens altas, médias e baixas. A gente tem, através da característica da base da nuvem, a gente classifica essas nuvens de acordo com a sua altura, né? Aqui as nuvens altas, as médias altas, e aqui as baixas. Nuvens altas são classificadas como CH, né? São aquelas nuvens que você vê, um leigo, né? Talvez veja lá no altão. São nuvens que não são muito significativas em termos de alguma precipitação, alguma coisa assim. As nuvens médias, que são, frente muitas vezes as pessoas chamam daqueles carneirinhos, né? São características de nuvens médias. E as nuvens baixas, que são as maiores nuvens, né? Nuvens com um desenvolvimento vertical maior e que ocasionam precipitações, às vezes fortes. As responsáveis pelas chuvas são as nuvens baixas. Normalmente, sim. Normalmente são precipitações de nuvens baixas. Bom, Ângelo, então nós já chegamos ao NUTEL, que é o Núcleo de Telecomunicações. Exatamente. Aqui são onde as informações são recebidas e transmitidas para Brasília. Nós temos aqui, Ângelo, informações vindas de Maria da Fé, Lambari. Aliás, Maria da Fé está sempre nos noticiários, no momento da previsão do tempo, né? Maria da Fé, por ser uma cidade onde característica importante dela é a altitude, né? Ela é muito alta, então é uma cidade muito fria. Então, dentro de Minas Gerais, das localidades que a gente tem medição de temperatura, ela está sempre aí nos noticiados como a menor temperatura do estado. Então nós temos as informações estão ali de vários locais de Minas Gerais, olha, São Sebastião do Paraíso, São João del Rei, Caxambu, e essas informações são digitadas, são repassadas para o computador. Nosso amigo ali estava, porém mesmo, digitando aqui. Mas essas estações que a gente viu aí são estações auxiliares, tá? A gente tem ali na tela do computador o que realmente vai ser transmitido para Brasília, que é o sinótico, tá? O sinótico ele vai representar toda a característica climatológica na hora da leitura do observador. É importante lembrar que Brasília centraliza todas as informações do país e é o centro regional da América do Sul. Exatamente. Brasília, além de coletar todos os dados das estações que nós temos no Brasil, ela coleta também as estações de toda a América do Sul e transmite e divulga algumas dessas estações internacionalmente. Em seguida, Ângelo, qual vai ser o nosso próximo passo aqui dentro? Bom, depois que a gente fez a leitura dos dados, depois que a gente transmitiu esses dados, aí vocês vão ver como é processado esses dados pelos meteorologistas. Mas você encerra sua participação aqui agora, infelizmente, né? A minha participação aqui vai ser encerrada. Ângelo Dávila, muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza que você esclareceu bastante para o nosso público a respeito da meteorologia, né, da previsão do tempo. A nossa intenção é sempre divulgar a meteorologia para que o pessoal saiba como que é feita uma previsão do tempo. Agora nós vamos conhecer a SEOMA, que é a Seção de Observação e Meteorologia Aplicada. Quem vai conversar com a gente é o Silvio Alckmin. Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Aqui vocês fazem o armazenamento das informações por meio do banco de dados. Na verdade, a gente faz o monitoramento geral das estações, desde os equipamentos, funcionários, o dado em si, a crítica dos dados e depois, no final, o armazenamento desses dados. Uma espécie de parte final, né? Posteriormente, a comercialização desses dados, dessas informações. Certo, então isso aqui é uma parte final, depois da coleta. Certo. E me parece que esse banco de dados, dentro de pouco tempo, vai estar reunindo informações nacionais. Vai se transformar num banco nacional, inclusive vai contemplar a entrada de dados da Marinha e Aeronáutica também. Então o pessoal vai poder, inclusive, depois acessar pela internet esses dados ou não? Não, justamente. Um banco de dados restrito a vocês. As informações são comercializadas, né? É fonte de renda do INMET também. Então não pode ficar bregando todo o ouro assim, né, Silvio? Silvio, e existem várias estações em Minas Gerais. Você está me mostrando aqui, ó, nós temos um mapa, né? E explica pra gente mais ou menos. São 400 estações no Brasil, né? Aqui no estado de Minas é a maior rede do Brasil, do estado de Minas. Nós estamos atualmente com 63 estações em funcionamento.
E todas essas estações, Silvio, possuem tecnologia suficiente para poder fazer as previsões com precisão? Por exemplo, todas elas possuem o mesmo nível de tecnologia? Porque nós temos, por exemplo, estações, olha, sul de Minas, norte de Minas, ou é de acordo com a característica mesmo de cada lugar? De acordo com a característica da estação. Nós temos 3 modalidades de estações. São as principais, as auxiliares e as agroclimatológicas. Então, quer dizer, No caso, as que fornecem dados para a previsão são as estações principais, que enviam dados todos os dias em tempo real. Agora nós vamos conhecer a seção de previsão do tempo, CEPRE, e vamos conversar com o senhor Luiz Ladeia, que é o chefe do 5º Distrito de Meteorologia. Tudo bem? Vamos dar uma volta aqui para ficar mais perto dele. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Prazer. Prazer. Essas informações que o senhor tem, nós já passeamos aqui pela estação, né? Conhecemos a estação, conhecemos os outros ambientes com as informações a respeito de previsão do tempo, mas agora que nós vamos ver as imagens mesmo. São imagens dos satélites, essas imagens que o senhor tem aí na tela do computador? Como vocês puderam verificar lá, existe um aglomerado muito grande de informações que chegam à nossa sede, providas do interior, que são 63 estações meteorológicas. Elas mandam 3 vezes ao dia informações em tempo real, que são devidamente codificadas e redistribuídas a nível de Brasil. E aqui nesse local, a gente trabalha esses dados, somando a informações também de outras áreas da América do Sul, que associadas com análises de imagens de satélite, como a que nós estamos verificando agora, nós elaboramos aqui a previsão do tempo e evidentemente que não só ela, mas nós acoplamos também modelos que são utilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia para dar um prognóstico das próximas horas, dos próximos 3 dias. A gente observa que agora o estado, esse escurinho, significa que o tempo está limpo, tá bom? Essas manchas aqui acentuadas significam presença de nebulosidade, evidentemente associada a uma frente fria que está se deslocando para o oceano. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho. Com relação à frente fria, muitas vezes quando a gente fala frente fria, as pessoas pensam que vem aí o frio, né? Mas na verdade, frente fria significa chuvas. É uma massa de ar com temperatura e umidade diferenciada daquela que está prevalecendo na região. Quando é na época de frio, nós chamamos de massa polar, né? E quando é na época normal, na época de chuva, que predomina aí entre setembro e abril, a gente dá o nome de frente fria. Mas muita gente já está conscientizando de que não é o frio, é uma massa de ar com características próprias que vem influenciar a situação do tempo numa determinada área. E a previsão de tempo pode ser feita com que antecedência? Na realidade, existe como, vamos mostrar aqui agora, abaixo dessa imagem, nós podemos ver aqui, Cada gráfico com uma cor diferente, né? Isso aqui é um prognóstico de precipitação para 10 dias. Então, há uma colocação onde pode ser notado o seguinte: ele diz que entre 4 e 9 de abril, o que pode acontecer na nossa área? Quer dizer, a gente observa chuvas que podem acontecer entre 10 a 20 milímetros, em alguns pontos aqui no Triângulo Mineiro, extremo sul de Minas, um ligeiro aumentozinho aqui no extremo litoral do Espírito Santo, que pode chegar a 35 milímetros, mas predominando em grande parte valores inferiores a 5 milímetros. Quer dizer, você hoje faz previsão. A previsão oficial ainda é divulgada com 24 horas de antecedência. É para um período de 24 horas, como nós estamos observando aqui. E a margem de erro? A margem de erro, eu gostaria de dizer que a margem de acerto é de 80%. Tá? Essa previsão, como disse, então, é feita para um período de 24 horas. Fazemos as tendências para até 96 horas e fazemos os prognósticos trimestrais, que é para um período de 3 meses, em função de cada oscilação da atmosfera regional. É feito cada mês, um meteorologista do distrito vai a Brasília, associa-se com outros meteorologistas dos outros 10 distritos e nós fazemos então prognóstico para 3 meses. E associado a isso, temos também os alertas. Sempre que uma situação adversa vai acontecer, nós divulgamos um alerta para 24 horas, para 72 horas, e isso tem dado muito certo e tem sido muito aceito mesmo. Através de um acordo do Instituto Nacional de Meteorologia, mas especificamente do 5º Distrito de Meteorologia, com a CEMIG, que implantou esse sistema, vamos dizer, o sistema é da CEMIG, e ela colocou aqui esse nosso uma espécie de ramal, onde você acompanha a situação do tempo no chamado momento. Então, cada
topzinho desse que vocês escutarem, vai ser uma ocorrência de descarga naquele ponto. Então nós monitoramos, na realidade, aqui se eu der um zoom aqui, nós vamos testar na área do Rio de Janeiro, eu não vou, só tem a capital, quer dizer, próximo ao Rio de Janeiro, daqui mais ou menos 1 hora, 2 horas mais ou menos, nós vamos ter uma pancada de chuva lá, entendeu? O sistema está se formando sobre aquela área, e fatalmente, se não em toda a cidade do Rio de Janeiro, mas uma parte do Rio de Janeiro já está acontecendo um processo de tempestade, vamos dizer assim, uma pancada de chuva. A pancada de chuva é registrada por meio desses pontinhos brancos? Uma série de indicando qual é a periodicidade das descargas. Quanto mais azulzinha ela foi um pouquinho mais atrás, até essa branquinha que é do momento. A cinza foi há poucos instantes. Então, quanto mais clara, mais se sente. Vocês observaram ali na imagem de satélite uma nebulosidadezinha nessa altura aqui. E é exatamente onde a frente fria está. Né? Ela está atuando no oceano e influenciando pela circulação áreas aqui do Nordeste de São Paulo e já do Rio de Janeiro, onde nesse momento já começa a dar uma pancada de chuva e trovoadas em alguns pontos. Minas Gerais a gente não verifica nada, né? Minas Gerais não está acontecendo nada, mas aí, por outro lado, eu tenho aqui, vamos parar nesse ponto, vamos dar um zoom aqui, quando o sistema começa a atuar aqui, eu vou e chego até a cidade que eu quero. Quer dizer, então, por exemplo, se a gente observa uma instabilidade sobre essas áreas de Três Corações e regiões adjacentes aqui, Três Pontas, por exemplo, a gente observar aqui, a gente vai acompanhando esse processo, acoplando a imagem de satélite com isso aqui. Se dentro de um determinado momento a gente vê que ela se deslocou, e ela se deslocou pela própria tonalidade que nós observamos ali, vocês observam que quando eu dou, ela forma duas luzinhas até o escurinho. Não. Então a gente dá um alerta para as cidades que estão próximas, e aí há um certo, vamos dizer, preparo das autoridades, somente no caso da CEMIG, que cuida de rede elétrica, de pregar seu pessoal e retê-los na nossa área de trabalho para eventuais desligamentos. Quer dizer, então isso aqui, só o Paraná que tem e agora Minas Gerais aqui no Distrito de Meteorologia. E as pessoas podem visitar o 5º Distrito de Meteorologia, não é mesmo, Luiz? Nós estamos aqui às ordens dos estudantes e professores. Nós estamos aqui na Avenida do Contorno, 8.159, e o telefone é 3291-1502, marcar essas visitas. E eu pediria ao pessoal também para visitar bastante o site do IMET, www.imet.gov.br. Olha, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. Tenho certeza que o pessoal de casa curtiu de montar o nosso programa hoje, que nós trouxemos muitas informações que com certeza o pessoal de casa não tinha. Muito obrigado também a vocês pela visita. Nosso programa vai terminando aqui. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Thank you.